Olá pessoal, tudo bem? Professor Mauro Ebert, professor de História Geral aqui do Colégio Equação Certa. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui tirando tuas dúvidas da questão número 63. E eu faço aqui um alerta, eu te lembro daquilo que nós falamos em sala de aula, de que o Enem, as questões de história, elas têm uma característica bem específica, que é o quê? Nós temos um texto, onde deste texto eu tenho que tirar a alternativa correta. O texto, ele me dá pistas, o texto, ele me conduz para a alternativa correta. Então, nesse sentido, eu preciso ler com atenção o texto. Então, vamos lá para esse. O conteúdo de um texto, cedo aprende o historiador, não pode se resumir à superfície de sua mensagem. O conteúdo de um texto não pode se resumir à superfície de sua mensagem. Há os entreditos, os interditos, os não ditos, o vocabulário revelador. Se texto é falso ou se ele mente, tanto melhor, pois o historiador poderá perguntar: por que mentes? Não são raras as vezes em que o analista irá encontrar o que procura precisamente nas contradições de um texto, seja ao nível do intratexto, as contradições internas, ou a nível do intertexto, as contradições que aparecem no confronto com as fontes. Ao historiador, o texto costuma falar através de seus detalhes mais insignificantes, como um criminoso que fala através das pistas que deixa escapar descuidadamente. Olha que texto interessante. Sobre o labor do historiador, o texto aponta para um ou uma. Olha, o texto ele vai te dizendo que o trabalho do historiador é muito mais um trabalho investigativo. Olha o que o texto está dizendo, que o historiador não deve ficar na superfície do texto, que é um trabalho investigativo. O texto está me dando pistas de que o trabalho do historiador é o trabalho de um criminalista, de um investigador criminalista que sabe fazer as perguntas, que sabe olhar para os detalhes. Porque, a bem da verdade, o texto ele pode trazer muitas mentiras. E como ele mesmo está dizendo, eu preciso me perguntar por que essa fonte mente. O trabalho do historiador é trabalhar não apenas com fontes históricas escritas ou oficiais, como queria o positivismo, mas sim ele lida com tudo aquilo que é produzido pelo homem. E ele deve fazer as perguntas certas para, através dessas perguntas, ele obter aquilo que ele necessita, que é a sua produção historiográfica. Beleza? Então, nesse sentido, vamos lá de novo. Sobre o labor do historiador, o texto aponta para um ou uma. Aponta para um ou uma. Mera produção coletora de dados? Não, a função do historiador não é meramente colher dados. Ele colhe dados, mas é importante ele questionar esses dados. Aponta para um ou uma produção do querer do profissional. Não, a história não é um querer meu. Não é porque eu quero que seja. A produção não é somente um querer. Um olhar investigativo sobre a fonte histórica. O texto me mostra isso. Veja, seguindo o texto, a partir do texto, o texto aponta para que o trabalho do historiador é um trabalho investigativo, tal qual é o trabalho de um criminalista que vai atrás das pistas deixadas pelo criminoso. Beleza, cara? De fato, a letra correta, letra C. Valeu!